Jesus ia passando por todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando as boas novas do reino e curando todas as enfermidades e doenças. Ao ver as multidões, teve compaixão delas, porque estavam aflitas e desamparadas, como ovelhas sem pastor. Então disse aos seus discípulos: a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Peçam, pois, ao Senhor da colheita que envie trabalhadores para a sua colheita. Amém? Glória a Deus. Vamos orar? Vamos orar ao Senhor. Pai, obrigado pela leitura da Tua Palavra. Peço encarecidamente que o Teu Santo Espírito ilumine a minha mente, para que eu fale a Sua Palavra com sabedoria, que todos que estão aqui também possam compreender a Tua Palavra e receber graça, força espiritual, restauração para a glória do Teu nome. Assim nós te louvamos, no nome de Jesus. Amém. Bom, meus irmãos, nós estamos no capítulo 9 do Evangelho de Mateus, de uma sequência aí de mensagens. Primeiro bloco de mensagens foi do capítulo 1 até o capítulo 4, onde nós falamos sobre a manifestação da promessa de Deus, que é Jesus Cristo. Nós falamos sobre isso. Do capítulo 5 até o capítulo 7, nós vimos as doutrinas do reino, o corpo de ensinamento de Jesus, de ensinamentos para os discípulos, capítulo 5 até o capítulo 7. E entramos no capítulo 8, que vai até o capítulo 23, que fala das obras do Cristo, das obras do Cristo, das parábolas que Jesus ensinou e falou para as multidões. No capítulo 25, ou 24 e 25, nós veremos sobre o tempo do fim, a palavra de Jesus sobre o fim de todas as coisas, a escatologia, o que vai acontecer no fim. E do capítulo 26 até o final é a morte e ressurreição. Então estamos nessa empreitada. Hoje, capítulo 9, que continuamos aí falando sobre as obras do Cristo, a ação de Cristo, porque Jesus é o Cristo. Ele revela isso nas suas obras, nos seus feitos, em tudo que ele realizou na terra. Então, nós vamos analisar, nós lemos esses versículos 35 a 38, mas nós vamos fazer análise em todo o capítulo 9. Então, deixa a sua Bíblia aberta, pois nós iremos observar aí nas Escrituras. Amém? Glória a Deus. Nós vimos aqui Jesus falando sobre o reino de Deus. O reino de Deus. E isso é fundamental. Por isso, irmãos, nós, como igreja, precisamos entender claramente que Deus nos chamou para estabelecermos o reino de Deus. E para isso nós precisamos desfrutar desta vida no reino de Deus. Há o reino das trevas, que opera e tem agido e trazido destruição. Mas é o reino de Deus que a igreja precisa desfrutar e viver esta vida dentro do reino de Deus e estabelecer o reino de Deus. Nessa palavra aqui do capítulo 9, nós veremos claramente como Jesus ele estabelece o reino de Deus no campo e na sua jornada aqui na terra. Irmãos, isso nós precisamos compreender como essa é uma grande resposta para nós. Por isso nós falamos claramente que a palavra de Deus, ela é suficiente para nós. Não precisamos de mais nada. Ela é suficiente. Desfrutar da vida
da vida dentro do reino de Deus é algo extraordinário. É desfrutar da resposta absoluta, da libertação plena, da libertação completa, da paz extraordinária que excede todo o entendimento. Aleluia! Por isso nós, como igreja, temos que andar desfrutando. Se nós desfrutarmos, se a nossa vida desfrutar do reino de Deus, automaticamente nós levaremos o reino de Deus para os outros lugares. Porque onde o reino de Deus é estabelecido, as trevas são dissipadas. O poder de Satanás é neutralizado. As cadeias são quebradas, onde o reino de Deus é estabelecido. Por isso nós precisamos atentar claramente para isso. Nessa noite, nós veremos a mensagem no seguinte tema: o reino de Deus no campo. O reino de Deus no campo. Quando nós falamos do reino de Deus, nós estamos dizendo sobre o governo de Deus. Deus está governando. Quando dizemos a igreja desfrutar do reino de Deus, significa a igreja desfrutar de que quem governa ela é Deus, não o sistema maligno e perverso, muito menos o mundo ou Satanás. É Deus. Deus é quem governa. É por isso que a Bíblia nos chama de embaixadores, os embaixadores de Deus. E o embaixador, você sabe, é aquele que representa a sua nação em outra nação. Nós estamos aqui na terra e somos embaixadores de Deus. Nós representamos o reino de Deus na terra. E você sabia que o local onde a embaixada está, aquele local, as leis que funcionam ali são as leis do país de origem dessa embaixada, e não as leis daquele país onde ela está inserida. Tanto é que a pessoa, quando quer fugir de uma perseguição política, entra na embaixada, porque o governo daquele país não pode ter acesso, porque quem funciona ali são as leis do país de origem. Essa é a realidade, ou seja, se nós vivemos o reino de Deus, nós não estamos debaixo da lei desse sistema das trevas, mas estamos debaixo da lei de Deus, onde Deus governa soberanamente e absolutamente. Aleluia! Louvado seja Deus. Foi por isso que Jesus disse em Mateus capítulo 7, nas palavras, nos ensinamentos do reino, nas doutrinas do reino, sobre a fundamentação para permanecer até o fim. Aqueles que ouvem as minhas palavras e as pratica, eu assemelharei este homem ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Descaiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, vieram com ímpeto contra aquela casa, mas não a derrubou, porque estava edificada sobre a rocha. Mas o insensato é comparado ao homem que edifica a casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, veio com ímpeto contra aquela casa e a derrubou, e grande foi a sua queda. Esta é a realidade da firmeza, é desfrutar de uma vida onde Deus governa. Quem é que governa o seu coração? Quem é que governa os seus pensamentos? Quem é que governa as suas atitudes? Quem é que governa o seu caminhar? Quando Deus governa, pode ter certeza, dá tudo certo. Dá tudo certo. Assim, irmãos, nós vemos claramente a soberania e a grandeza de Deus, como Ele governa absolutamente. Em Isaías capítulo 6, versículo 1, Isaías declarou: no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor sentado em um alto e sublime trono. Aleluia, glória a Deus. É o trono onde Deus
está sentado em Apocalipse capítulo 4, versículo 10, os 24 anciãos, eles se prostraram diante do Cordeiro e daquele que está assentado no trono. Aleluia! Ele governa soberanamente. Esta é a grandeza de Deus. Isso significa que as trevas são completamente dissipadas, pois Deus é luz e resplandece esta luz que destrói todas as trevas e todo o inferno. Em 1 João capítulo 1, verso 5, declara claramente que Deus é luz e nele não há trevas nenhuma. E em Apocalipse capítulo 22, versículo 5, aleluia, a Bíblia diz que naquela grande cidade não haverá qualquer meio de iluminação, porque o próprio Deus é a luz que vai irradiar, que vai encandecer, que vai iluminar toda a cidade. Aleluia! Por isso nós vemos a grandeza de Deus, como Deus governa, como Deus é soberano e está no seu trono e resplandece, e nele não há trevas nenhuma. Por isso, irmãos, estabelecer o reino de Deus, desfrutar do reino de Deus. Em Atos capítulo 1, versículo 3, Jesus passou 40 dias com os seus discípulos, ensinando-os tudo acerca do reino de Deus. Aleluia! Veja como Jesus mostrou aos discípulos para que eles entendessem sobre o reino de Deus, o governo de Deus, a glória de Deus. Estar debaixo dessa autoridade e do governo de Deus significa estar livre das trevas, do poder de Satanás, da prisão do pecado, da escravidão. O jugo foi quebrado e nós somos livres em Cristo. Essa é a bênção gloriosa, aleluia. Por isso nós precisamos desfrutar desse reino de Deus. Assim, nessa realidade, nós precisamos entender diante do que nós lemos, nós precisamos compreender que nós temos que estabelecer o reino no campo. Essa é a missão da igreja, essa é a nossa missão como filhos de Deus. Nesses versículos que nós lemos, nós veremos essa caminhada de Jesus para estabelecer o reino de Deus no campo. Assim nós veremos 4 pontos importantes aqui nessa leitura que fizemos e abordaremos todo o capítulo 9. Jesus, ele falou com os seus discípulos e nos mostrou pontos fundamentais e muito importantes. No versículo 35, Jesus falou sobre o campo. A Bíblia diz que Jesus ia passando por todas as aldeias e povoados. Jesus se movimentava, Jesus ia nas aldeias e nos povoados. Esse é o campo, esse é o local. Que é o campo? É o local onde o evangelho precisa chegar. Que é o campo, é o local onde o reino de Deus precisa ser estabelecido. O que é que encontramos no campo? Jesus vai nos mostrar fatores terríveis de destruição e que encontramos no campo. E essa realidade do campo é uma realidade em que o diabo está dominando. É a dominação de Satanás, a dominação das trevas, a dominação do inferno, que está tomando conta da situação humana e levando as pessoas à destruição, à perdição, à morte, a problemas mentais e emocionais, e a tanto caos e a condenação do inferno. Essa é a dominação que está no campo, dominado por Satanás. Assim, qual é a realidade que vemos nessa dominação de Satanás? Desde o versículo 1 do capítulo 9, nós vemos aqui realidades terríveis que apresentam-se no campo.
Jesus ia de povoado em povoado, de cidade em cidade, e se deparava com as mais diversas situações, com as mais diversas realidades da condição humana. A primeira situação que nós vemos aqui vai do versículo 1 até o versículo 8 do capítulo 9 de Mateus. Eram 5 amigos que, pela sua fé, levaram o seu amigo paralítico até Jesus. Era um homem paralítico que não podia andar, era uma doença grave, era um problema grave, era um problema difícil. Imagine uma pessoa sentenciada a viver em uma cama para sempre, viver em uma situação daquela para sempre. Era a condição dele. Ele tinha um problema na perna e precisava ser carregado pelas pessoas. Essa é a realidade. Como encontrar esperança em uma situação dessa, de problema grave, de doença que pela medicina não tem resposta? Como encontrar esperança? Como encontrar paz? Como encontrar tranquilidade? Porque a sentença em qualquer lugar que vá é dizer, não tem jeito, acabou, já era, não tem mais como resolver a sua situação. E como trazer paz? E também na questão psicológica, de trazer. Quantas pessoas tiram até a própria vida por estar em uma realidade de invalidez, de dificuldade. São situações, e como a gente vai dar resposta a essas pessoas? Como vamos trazer a luz para que elas tenham segurança e para que elas possam ter esperança? Então levaram esse caso até Jesus, levaram essa realidade até Jesus. Esse é o campo, é o que encontramos quando vamos em cidade, em regiões, em locais, na vizinhança. Mas o que nós precisamos entender é estabelecer o reino de Deus. Levaram ele até Jesus. Então Jesus disse para aquele homem, os seus pecados estão perdoados. Aleluia! Seus pecados estão perdoados. De imediatamente Jesus não curou aquele homem. Jesus disse para ele, seus pecados estão perdoados. Não o curou fisicamente de imediato, mas o curou espiritualmente. Esse é o fator mais fundamental, mais importante, vendo a fé que eles tinham de desbravar os lugares, de avançar, de passar por todas as situações, para levar aquele homem até Jesus. Vendo a fé dele, Jesus disse, os seus pecados estão perdoados. Jesus deu para ele a esperança absoluta. Jesus deu para ele a paz extraordinária e imensurável, que ultrapassa até a realidade de ser curado. Porque que adianta a pessoa ser curada e ir para o inferno, como está acontecendo com muitas pessoas? Elas são curadas, mas vão para o inferno, para a destruição eterna, para a condenação eterna. O que adianta? Jesus deu para ele, primeiro, o remédio da vida eterna. Seus pecados estão perdoados. Aleluia! Meu Deus! É por isso, irmãos, que nós temos que entender a forma de Jesus trazer o reino de Deus, que é levar resposta para a alma do aflito, a alma do perdido, aquele que está sem qualquer esperança. É dizer para ele, não se preocupe, não fique aflito, ainda há uma saída. Pode a terra não ser aqui dessa terra, mas Deus preparou algo extraordinário, que nada nessa terra pode ser comparada, e para isso os pecados têm que ser perdoados. Aleluia! Somente através do perdão de pecado, não é ser curado. Se a pessoa for curada, tiver bens nessa terra, não vai dar garantia para a vida eterna. A única forma é ter o pecado perdoado. Jesus disse para ele, seus pecados estão perdoados. Aleluia! Mas aí vieram os murmuradores, os fariseus, e pensaram no coração, rapaz, esse cara está blasfemando. Não é possível, ele não pode falar uma loucura dessa. Só Deus pode perdoar pecados. Só Deus pode fazer isso. Aí, Jesus é Deus. Amém? Amém. Jesus é Deus. Jesus sabia o que eles estavam pensando. Então Jesus disse, bom, então vamos lá.
O que é mais fácil? Dizer para este homem, perdoados estão os seus pecados, ou levante e ande? O que é mais fácil? Irmãos, você dizer perdoados os seus pecados, qualquer um pode dizer. Só que esse é o mais importante, é o mais fundamental. Agora dizer levante e ande, aí só Deus, só alguém mesmo tivesse poder para isso. Então Jesus disse, olhe, para que vocês saibam que o Filho do Homem tem na terra poder para perdoar pecados, eu digo a este homem, levante, pegue a sua cama e vá para casa. Aleluia! Imediatamente aquele homem pegou a cama dele, a maca, que era a esteira, e foi embora. E isso foi impacto a todos, irmãos. É o campo estabeleceu o reino de Deus. Jesus chegou primeiro para ele e foi curar o problema espiritual, o mal que leva ao inferno, o mal que leva à destruição, o mal que leva à condenação eterna, o mal que tira a paz no ser humano, o mal que tira a alegria, o mal que leva a problemas mentais, emocionais e várias tribulações. Jesus tirou dele o mal espiritual. Aleluia! E depois veio na sequência a cura física. Esse é o campo que Jesus encontrou, estabeleceu o reino de Deus. Por isso, ele nos chamou para sairmos do comodismo. Há muitas pessoas, elas têm dificuldades e até medo do que vão encontrar na evangelização. Mas temos que entender que ir ao campo, que a evangelização está do nosso lado. Está do nosso lado, às vezes na nossa própria casa, na nossa família. Essa é a realidade, esse é o campo que Deus ele estabeleceu. Na sequência, Jesus ele trouxe a resposta, todos ficaram admirados e Jesus continuou avançando no campo. Indo na sua trajetória, vem do versículo 9 ao versículo 13. Aquele que estava perdido nos seus trabalhos e afazeres, aquele que servia ao império, que estava na coletoria, guardando e cobrando e pegando os impostos. Ele era Mateus, que estava sentado na coletoria, pegando os impostos, trabalhando. Jesus olhou para ele e disse, siga-me, aleluia. É aí que está, irmãos, é o campo, levantar o discípulo. Havia muitos que estavam ali trabalhando, coletando os impostos, mas Jesus olhou para Mateus e disse, siga-me, venha ser o meu discípulo. E a Bíblia diz que imediatamente ele largou tudo e foi seguir a Jesus, aleluia. Ele largou, que fé é essa? Que disposição é essa? Mas no campo nós vamos encontrar várias dificuldades, pessoas que vão rejeitar, pessoas que vão até perseguir, pessoas que não vão dar crédito, mas tem aqueles preparados por Deus, selecionados por Deus, que vão ouvir a voz, vão ouvir a mensagem e com disposição vão largar tudo e vão se entregar ao Senhor para estar somando na equipe missionária, na equipe de evangelismo, na equipe da proclamação do Evangelho. Ele estava condenado à destruição eterna. Essa é a realidade daqueles que estão trabalhando, mas apenas focando em um trabalho sem entender a realidade espiritual. Jesus o chamou, venha, siga-me. Ele largou tudo e foi seguir a Jesus. Na sequência, Jesus vai à casa dele, comer com ele, e outros homens que faziam parte da sua condição de trabalho vieram também. Os fariseus vieram criticar, como pode o seu mestre estar comendo com publicanos e pecadores? Como é que pode isso? Então Jesus disse, o que é que vocês precisam entender? É que eu não vim para os sãos, eu vim para o doente. Os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Eu quero que vocês vão e compreendam que eu quero que vocês entendam o que é ter compaixão, o que é ter compaixão das pessoas. Então, essa realidade que Jesus ele apresenta, encontrar o discípulo e estabelecer e vencer as barreiras, vencer as tribulações. Não só isso, mas
aqueles que precisavam entender quem de fato Jesus é. Temos os discípulos de João Batista, do versículo 14 ao versículo 17. São os discípulos de João que ainda não estavam bem esclarecidos sobre a realidade de Jesus. Então, eles perguntam, por que os seus discípulos não jejuam? Mas nós jejuamos e os fariseus também, mas os seus discípulos não. Jesus diz, como pode os convidados do noivo jejuar enquanto o noivo está aqui? Mas vai chegar o tempo que o noivo vai ser tirado e aí eles jejuarão. Então Jesus mostra que o mais importante não é o passado, o mais importante é o presente, a graça de Deus. Porque não adianta você colocar um vinho velho em odres novos, não adianta. Ou o contrário, ou um pano de remendo novo, um remendo novo e um pano velho, vai se estragar. Por isso é importante entender a realidade de que o mais importante é o novo. Esse novo é Jesus Cristo, que é estabelecido para sempre. Então, ele estabelece isso para os discípulos de João. Vai na sequência, caminhando ainda mais. Jesus, ele encontra no versículo 18 ao versículo 26, ele encontra Jairo. Jairo era um principal, um líder da sinagoga, um líder religioso. Ele encontra Jairo, Jairo vem até Jesus, se prostra, porque a filha dele estava morta, e pede a Jesus para que vá à sua casa. Jesus vai à sua casa, mas no caminho, uma mulher rouba a cena, a mulher do fluxo de sangue. Ela toca na orla de Jesus e é curada, e Jesus a abençoa. Jesus vai à casa de Jairo, e ali ele estabelece o reino de Deus, curando a filha de Jairo, fazendo-a voltar à vida. Essa é a realidade. Na sequência, dois cegos vêm ao encontro de Jesus, e ao encontro de Jesus, ele vai até onde Jesus está na sua casa, seguindo Jesus até a sua casa e clamando misericórdia. E Jesus permite que ele chegue e fala para eles, vocês creem que eu posso fazer isso? Eles disseram, nós cremos, Senhor. Então Jesus os curou e eles foram abençoados. No versículo 32 ao versículo 33, vem um homem endemoniado. E por causa de estar possesso por demônio, ele não podia falar. O demônio o impedia de falar. Então Jesus expulsou o demônio e ele começou a falar. Daí, irmãos, nessa trajetória, todos se admiraram. No versículo 33, diz assim, quando o demônio foi expulso, o mudo começou a falar. A multidão ficou admirada e disse, nunca se viu nada parecido em Israel. Nunca se viu um homem como esse. Nunca se viu nada semelhante a isso. Nunca se viu alguém que pode dar resposta em todas as áreas do ser humano, em toda a situação do ser humano, em todo o quadro que o ser humano se encontra. Nunca surgiu ninguém semelhante a ele. E por que isso? Porque só esse que estava ali, somente ele é o Cristo de Deus. A resposta absoluta, e mais ninguém, só ele é a segurança. Por isso, igreja, isso é estabelecer o reino de Deus, é ter essa convicção clara, esse entendimento claro, e esse olhar claro em somente Jesus, que é a solução para toda e qualquer área do ser humano, não importa o grau ou a situação, a resposta única e absoluta é Jesus Cristo de Nazaré, o Filho de Deus. Aleluia! Você viu Dudinha cantando aqui? Esse nome, Jesus, 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 esse nome que tem poder. Amém? Glória a Deus. Por isso, é estabelecer o reino de Deus, o reino de Deus no campo. Jesus nos dá esse exemplo da sua peregrinação em aldeias, em povoados, em cidades, indo e estabelecendo o evangelho, indo e levando a resposta àqueles que estavam aprisionados. Por isso, irmãos, como igreja, nós temos que entender, desfrutar desse reino de Deus, desfrutar do que Deus nos deu, do governo de Deus sobre a nossa vida.
e não temer onde nós iremos, onde nós vamos, não temer, mas ser instrumento de Deus. Por isso nós temos que desfrutar dessa bênção gloriosa na nossa vida. Os campos estão totalmente em destruição, em tragédia, em violência, em guerra e em morte. Deus nos chamou para esse despertamento espiritual, desfrutando deste nome que é sobre todo nome, e nessa autoridade, não temer, mas levar esperança absoluta para aqueles que estão aprisionados nas trevas. Assim, Jesus mostrou o campo, esta é a realidade. Segundo ponto, qual é o método de Jesus para ele avançar no campo? Qual é o método de Jesus? Na sequência do versículo 35, nós vemos esse método de Jesus. Jesus ia passando por todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando as boas novas do reino e curando todas as enfermidades entre o povo. Esse era o método de Jesus. Então aqui nós temos 3 fatores fundamentais. Eu gostaria que você prestasse bastante atenção a isso. 3 fatores fundamentais sobre o método de Jesus indo ao campo para levar a resposta às pessoas. Primeiro é o ensino. Ele foi e ensinou, passou a ensinar nas sinagogas, entrava e ensinava. Isso é muito fundamental, muito importante. Essa realidade do ensino é o quê? É transmitirmos a mensagem, transmitirmos a palavra de forma didática até a pessoa aprender. Isso é ensinar, é você transmitir de forma didática, de forma compreensiva, até a pessoa aprender. Por isso que Jesus passou mais ou menos 3 anos com os discípulos, ensinando, trabalhando com eles, ali, todo o tempo, ali junto, e tal, para que eles aprendessem a realidade da mensagem, porque isso é fundamental, irmãos. Não existe fórmula mágica, abracadabra, variante de condão, não existe isso. Jesus disse algo muito importante que todos nós conhecemos, em João 8,32, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. É claramente isso. Por isso, Jesus ia ensinando até que a pessoa aprendesse, porque uma vez que aprende, meu amigo, já era. Uma vez que você aprende a dirigir, já foi. Tudo é automático. Você não entra no carro e não fica pensando, poxa, hoje o carro automático ficou mais fácil ainda, né? Você ligou a chave, já foi na roda. Eu quero ver, tem gente que quando aprende no carro automático, aí vai para o carro manual, se perde todo, sabe nem o que faz. Não sabe nem para onde é que vai, não consegue dirigir um carro manual. Mas quando você, na época antiga, o carro manual, que ainda tem, mas o carro manual que você aprende, quando você já aprende, já foi, você aprendeu, você passou pela prova, você estudou nas autoescolas, você estudou direitinho, fez tudo, viu, aprendeu a ler no carro e tudo mais. E aí você já está tudo automático. Quando você entra no carro, você não fica pensando, poxa, vou passar agora a primeira. Rapaz, será que essa é a quinta? Será que tem que vir para a quarta? O que é que eu faço aqui? Será que eu tenho que pisar na embreagem? Não, você não fica. Você senta, já vai tudo automático. Já foi tudo automático. Então, isso é Jesus. Ele ensinou. Aleluia. Quando você aprende, isso é muito importante, igreja. Quando você aprende, vai automático. Isso é muito fundamental, porque quando você aprende, ninguém te engana. Ninguém te engana mais. Você não fica à mercê de palavra aqui, palavra ali, falou de lá, falou de cá. Você não fica mais à mercê, porque você aprendeu, sabe claramente que só há uma resposta, que só há uma solução, que você tem essa realidade viva na sua vida. Acabou. Ninguém mais tira você da direção, porque você aprendeu. Quando Jesus
deu essa resposta aos discípulos, e os discípulos aprenderam quem ele é, receberam a resposta. Em Mateus 16, Pedro disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E aí vai toda a realidade que Jesus fala. Na sequência, quando você vai lendo aí no capítulo 16, você vai observar que Jesus disse para os discípulos: agora eu vou a Jerusalém, vou ser entregue, os homens vão me prender, eu vou morrer, e ao terceiro dia eu vou ressuscitar. Ele já diz logo o que vai acontecer. Acabou porque os discípulos aprenderam, o Pai revelou, mostrou, aprendeu, já foi. Por isso é o método de Jesus, esse é o discipulado, essa é a realidade. Compreender, entender claramente o Evangelho, ensinar. Mas qual é o problema aqui, irmãos? É que ensinar exige tempo, exige dedicação, exige humildade, exige perseverança. E nem todo mundo está disposto a isso, né? Hoje, com o imediatismo, quer que a pessoa fique pronta amanhã. Quer a multidão, vamos botar aqui a multidão, e todo mundo. Aí fica a perturbação pura, porque não houve a compreensão, o entendimento. Essa é a realidade. Jesus, ele ia ensinando. Segundo fator, Jesus ensinava, e o que é que ele ensinava? A sua pregação. Ele declarava as boas novas do reino. Esse era o ensino de Jesus. Quando a gente vê o capítulo 10, o versículo 6, no capítulo 10 de Mateus, Jesus mostra na comissão que ele faz da reunião dos 12 discípulos para ir ao campo. No versículo 6 ele diz: antes, dirijam-se às ovelhas perdidas de Israel. Versículo 7, por onde forem, preguem esta mensagem: o reino dos céus está próximo. Pregue esta mensagem: o reino dos céus. Jesus, ele foi nas sinagogas, ele ensinava e pregava as boas novas do reino de Deus. Essas boas novas extraordinárias e maravilhosas e poderosas. E qual boa nova é essa que Jesus pregava? É a boa nova que é a solução para a humanidade. Por isso, irmãos, é desfrutar desse reino de Deus. Eu quero te convidar rapidamente para você abrir a sua Bíblia, rapidamente em Colossenses capítulo 1. E nós vamos ver através de Paulo, pregação acerca das boas novas do reino de Deus, que é a resposta absoluta para a nossa vida. Em Colossenses capítulo 1, versículo 19, poderia ser a partir do 15, mas nós vamos para adiantar. Versículo 19 em diante, diz assim: pois foi do agrado de Deus que nele habitasse toda a plenitude, e por meio dele reconciliasse consigo todas as coisas, tanto as que estão na terra, quanto as que estão nos céus, estabelecendo a paz pelo seu sangue derramado na cruz. Antes vocês estavam separados de Deus, e na mente de vocês eram inimigos por causa do mau procedimento de vocês. Mas agora ele os reconciliou pelo corpo físico de Cristo, mediante a morte, para apresentá-los diante dele santos, inculpáveis e livres de qualquer acusação. Aleluia! Glória a Deus! Esta é a mensagem. Paulo mostra e transmite a mensagem do reino de Deus, a mensagem de Cristo. Estabeleceu todas as coisas, a paz da terra no céu, e através do seu sangue, do seu sacrifício, nós que éramos perdidos, inimigos de Deus pela nossa má conduta, através do corpo físico de Cristo, na sua morte e ressurreição, ele nos reconciliou com Deus, para nos apresentar a Deus, santos,
inculpáveis e livres de toda e qualquer maldade. Esse é o Evangelho, essa é a mensagem do Evangelho, essa é a pregação de estabelecer o reino de Deus. Aleluia! E o terceiro ponto sobre o método de Jesus é curar as enfermidades. Assim nós vimos aqui desde o versículo 9, como Jesus curou as enfermidades, a vida da pessoa aprisionada em doenças, em trevas. Jesus deu a resposta para a situação difícil que as pessoas viviam. E essa é a realidade. Temos que... Olhe para cá, por favor. Daqui a pouco eu estou encerrando. Olhe para cá. O nome de Jesus tem poder. Amém. Aleluia. Somente o nome de Jesus tem poder. Esse nome tem poder. Aleluia. Em Atos capítulo 3, versículo 16, é a resposta que os discípulos dão aos judeus. No capítulo 3, nós conhecemos que Pedro e João subiram ao templo para a oração da hora nona, às 3 da tarde, e foram orar. Tinha um homem lá coxo e disse: em nome de Jesus, o Nazareno, levante e ande. O homem levantou, andou, entrou no templo, saltando e pulando, glorificando a Deus. Quando todos viram aquilo, foram correndo em cima de Pedro e João e ficaram admirados, dizendo: esses homens têm poder. Eles são poderosos. Aí Pedro diz: ei, por que vocês estão olhando para nós assim, com essa admiração toda? Vocês estão achando que nós, por nosso próprio poder, fizemos isso com este homem, fazendo com que ele andasse? Não, vocês estão todos enganados, completamente enganados. Aí no versículo 16, Pedro diz: quem fez isso foi o nome que fez isso com ele. Esse nome que tem poder, o nome fez isso, fez com que ele tivesse saúde perfeita. É esse nome que tem poder, é esse nome absoluto, é esse nome soberano. Em Atos capítulo 16, versículo 18, Paulo disse para o demônio que estava na menina, que adivinhava o futuro das pessoas, Paulo disse: saia dela, diabo, saia dela, demônio, em nome de Jesus Cristo. E o demônio saiu, não ficou não, irmãos. É esse nome que tem poder, é esse nome que é soberano, é o nome de Jesus. E em João capítulo 17, versículo 11, ele deu esse nome para que nós fôssemos guardados. Jesus, na sua oração, ele: Pai, guarda-os no teu nome, no nome que tu me deste, é esse nome absoluto, nós somos guardados por esse nome. O nome de Jesus tem poder! Aleluia! É poderoso. Jesus: não temas, e ao campo na sua vida, estabelecer na sua vida. Esse nome de Jesus é poderoso, somente Ele e mais ninguém, mais nada. Ainda está em evidência, Jesus foi aos campos, e Ele mesmo é o próprio nome, Ele mesmo é Deus, Ele realizou a sua obra, e essa obra está em evidência ainda hoje, porque o seu nome continua tendo poder. Amém? Glória a Deus. Esse foi o método de Jesus. Terceiro e o quarto, vamos adiantar, terceiro e quarto, primeiro e terceiro. Irmãos, aqui, por favor, preste atenção. Jesus, ele mostra que ele foi estabelecer o reino de Deus, pregando as boas novas do reino e curando todas as enfermidades e doenças. Aí no versículo 36, olha só que coisa. Ao ver as multidões, teve compaixão delas, porque estavam aflitas e desamparadas, como ovelhas sem pastor. Isso aqui é grave. Isso aqui é muito grave. Jesus viu a realidade das multidões, dos povoados onde ele ia, das cidades. E ele teve uma compaixão muito grande, porque eles estavam aflitos, desamparados, sem direção. Sem direção, como ovelhas sem pastor. Isso é terrível. Terrível, porque havia um sistema religioso daquela época, que estava ali estabelecido, e eram judeus. Mas só que com o sistema religioso daquela época, eles não tinham a resposta na vida deles. Estavam aflitos, desesperados e desamparados. E Jesus viu essa realidade clara, em que eles estavam
sem pastor. Isso é trágico, isso é terrível. O que é isso? Hoje nós vemos que faltam líderes que ensinem sobre o reino de Deus. Faltam líderes que ensinem corretamente o Evangelho. Faltam líderes que ensinem corretamente a palavra de Deus. E nós estamos vendo as multidões sendo arrebanhadas, sendo aglomeradas. Mas quando você tem entendimento do Evangelho, você fica triste. E olha que essas pessoas estão completamente perdidas, aflitas e afligidas, sem pastor. Isso é triste. Certa vez eu fui há muito tempo atrás, eu fui numa concentração dessa aí. Eu fui lá ver. Muito tempo atrás. Quando eu cheguei lá, a multidão reunida. Aí foi pessoas doentes, cadeira de roda, de muleta e tal. Aí você foi, aquela concentração. Aí quando terminou tudo, eu fiquei como Jesus. Eu fiquei exatamente como Jesus, sentindo compaixão daquele povo. Irmãos, o povo voltava. Eu tive que dar carona a uma pessoa que eu conhecia, que eu vi, ela andava 5 passos, sentava, porque ela estava tão mal. Dava mais 5 passos, sentava. Dava mais 5 passos, sentava. As pessoas voltaram destruídas. Completamente, você vê o semblante, você vê as pessoas nas trevas. Realmente sem pastor, sem o Evangelho, sem a mensagem. Essa é a triste realidade que nós vemos, como as concentrações. Jesus viu as multidões sem direção, porque ter direção, irmão, não é esse sistema maligno. Cura, milagre, vem que você vai isso, vai aquilo. Essa não é a realidade. Ter a direção é você conhecer claramente quem é Jesus. Você saber claramente que Ele é o Cristo, que Ele é a solução plena. É você entender e que em Cristo nós somos reconciliados com Deus e que Deus está junto conosco. Ter a segurança do Evangelho é ter a certeza de que os pecados foram perdoados e que já está livre da condenação do inferno. É desfrutar de que o Espírito Santo habita em nós. Essa é segurança absoluta. E você vê as pessoas desamparadas, elas não têm quem ensine a verdade. Meu Deus! Por isso, nós temos que desfrutar do reino de Deus, para estabelecer o reino de Deus onde nós formos. A palavra que é a resposta absoluta para a humanidade, essa é a realidade. Jesus viu isso e mostrou aos discípulos: eu tenho compaixão. E é digno de compaixão o que nós vemos hoje no Brasil e no mundo. As pessoas na ação de Satanás, na proposta de Satanás: eu te dou todo o bem-estar, eu te dou tudo, mas você vai ficar preso no meu sistema. Essa é a realidade de Satanás. O diabo não quer que a pessoa entenda o Evangelho, compreenda a mensagem, compreenda o que é desfrutar do reino de Deus, porque uma vez que desfruta do reino de Deus, é livre de todas essas amarras e algemas e cadeias. É livre completamente. E é isso que Deus Ele estabelece para a sua igreja. E no quarto, irmãos, esse despertamento que Jesus chama para a igreja. Nós que enxergamos isso, você está enxergando isso, desfrute do reino de Deus. E ele diz o apelo claro, no final, no versículo 37, 38. Vamos para o 37. Então disse Jesus aos discípulos: a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Peçam, pois, ao Senhor da colheita que envie trabalhadores para a sua colheita. Aleluia. É a oração. Precisamos clamar a Deus para que se levante remanescentes, para que se levante homens e mulheres. Homens e mulheres, Jesus disse: a colheita realmente ela é grande, os campos estão maduros. Ore, clame ao Senhor para que levante ceifeiros, que levante, imagine. E havia o sistema religioso daquela época, mas não tinha verdadeiros obreiros, não tinha. Temos que clamar a Deus para que seja levantado, para que Jesus mostrou claramente isso, a oração, a importância da oração, de clamar para que seja levantado discípulos, aqueles que colhem, aqueles que vão ao campo, aqueles que ensinam, uma igreja viva, uma igreja ativa, uma igreja que vai ao campo, uma igreja que tem um entendimento claro do Evangelho, uma igreja que desfruta do reino de Deus.
Aleluia. Por isso, irmãos, 3 coisas importantes com essa oração de Jesus. Primeiro, missões é para já, não é para amanhã. Missões é para já, é para agora. É para agora, é para esse tempo. Missões é já. Jesus, com a compaixão dele, viu a necessidade das pessoas. É para já, é para agora. Despertemos nós, igreja. Não é para amanhã, é para já. Missões é para já. Glória a Deus. Segunda coisa, são poucos os missionários. Coloque-se você, coloque eu me coloque. Coloque-se você, o que é que te impede? Jesus disse para Mateus, me siga. Jesus não explicou ele nada. Não falou nada com ele, se ele ia ser bonito, se ele ia ficar bonito, se ele ia ficar rico, se ele ia ficar pobre. Não falou nada para ele. Simplesmente disse, me siga. Ele largou tudo, meu amigo, e foi. Que é isso? É essa realidade. Poucos são os missionários. Temos que nos colocar na disposição. Temos que colocar a nossa vida, temos que colocar tudo que temos, temos que nos colocar nessa missão, é para já, porque são poucos. São poucos os missionários, são poucas as igrejas que entendem o Evangelho, são poucos, mas nós que estamos entendendo, compreendendo, coloque você, coloque a sua vida, se coloque na disposição. Aleluia. Aleluia. E terceiro, clame por obreiros. Clame por obreiros. Terceiro dentro do quarto. Clame por obreiros. Ore por obreiros. Clame a Deus. Interceda. Ore ao Senhor. Amém? Eu quero orar com você nesta hora. E já vamos também celebrar a Santa Ceia. Entrar na ceia. Mas curva a sua cabeça. Aleluia. Vamos orar. Vemos aqui o reino de Deus no campo. Se nós não desfrutarmos do reino de Deus na nossa vida, vai ser impossível estabelecermos o reino de Deus no campo. Se nós não desfrutarmos do governo de Deus na nossa vida, vai ser impossível estabelecermos isso no campo. Se nós não nos colocarmos à disposição do Senhor, na urgência que, imagine, naquela época Jesus já tinha urgência, imagine hoje. Se nós não nos colocarmos nessa necessidade da urgência para as missões e a evangelização, meu Deus, o que será de nós? Que possamos entender isso. O nome de Jesus é a resposta absoluta para a humanidade. Que a gente entenda essa realidade. Que possamos entrar e desfrutar desse reino absoluto para a glória de Deus. Ó Deus eterno e soberano, Pai, em nome de Jesus, nós ouvimos a Tua palavra, Senhor, e cremos, ó Deus, no Evangelho. O Senhor é o nosso exemplo, e é o nosso mestre, e é o nosso rei. Por isso, Pai, em Ti, que é o nosso Deus, o Senhor trouxe a solução absoluta. Que essa palavra, meu Deus, possa trazer esse despertamento a todos nós. Jesus andou pelos povoados e cidades e mostrou a realidade em que essas cidades estavam. Pessoas doentes, pessoas aflitas, pessoas desamparadas, pessoas endemoniadas. Tudo isso, Pai, é o resultado das trevas. E o Senhor Jesus mostrou o reino de Deus, é resplandecer a luz nas trevas. Por isso, Pai, nesse nome que tem poder, Pai, que a igreja desfrute desse nome, dessa bênção do reino de Deus, onde as trevas já foram dissipadas. E assim o Senhor nos levante, Pai, nessa autoridade do Espírito Santo, para irmos ao campo, para sermos uma igreja relevante aqui no nosso bairro, para sermos uma igreja que avança além das fronteiras, para ser uma igreja que desbrava, uma igreja que dá resposta às pessoas que estão aflitas e afligidas e aprisionadas. Assim abençoa a todos, ó Deus, para que desfrutem desta palavra, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Deus abençoe, em nome de Jesus. Deus te guarde, desfrute dessa segurança absoluta. Amém?